Vamos fazer agora a discussão sobre as orientações básicas relacionadas à avaliação sensitiva. Lembrando que são orientações básicas realmente para orientar os estudos de vocês. Nos estudos vocês devem se aprofundar muito mais do que eu vou conversar com vocês nesse momento, e depois nas videoconferências a gente aprofunda melhor os assuntos. Certo? Então, relembrando os termos que vocês precisam saber para conversar sobre a parte sensitiva do paciente no exame neurológico, vocês têm que saber as definições principais do que é desestesia, hipoestesia, hiperalgesia, entenderem esses termos, saber a diferença de anestesia, analgesia, de onde que vem esses termos, o que eles querem dizer. O paciente está com desestesia, hiperestesia, analgesia, o que isso significa. Parestesia, você tem que entender esse conceito, sensação espontânea anormal na ausência de um estímulo específico. Alodínia, dor a estímulos normalmente não dolorosos, você tem que saber diferenciar isso de hiperalgesia, que são dores desproporcionais a estímulos dolorosos, porém mais leves. Palestesia, aí existe também a batiestesia, que se refere à propriocepção consciente, mais um monte de definições que vocês devem ler e se aprofundar. Principalmente, o que vocês vão fazer no exame neurológico geral, do ponto de vista sensitivo, o que tem de básico a se fazer é avaliar a via da dor e temperatura, a via do tato não discriminativo e pressão e a via cordonal posterior, e a interpretação de todas essas informações pelo sistema nervoso central, que são as gnosias, certo? Então aqui a gente vai falar da parte periférica do exame neurológico, a avaliação de dor e temperatura, que é a via da espinotalâmico lateral. Vocês têm que recordar isso em neuroanatomia. Então essa avaliação deve ser feita basicamente por dermátomos, avaliação de dor e temperatura. Tem que se avaliar por dermátomos, ou seja, vocês devem conhecer os principais dermátomos. Os dermátomos de C5, C6, C7, C8, T4, T6, T10, T11, os dermátomos lombares e sacrais. Vocês devem saber onde que estão localizados esses dermátomos para chegar a uma conclusão quando estiverem fazendo o exame neurológico. Então, a informação que vocês estão colhendo não é simplesmente de distal para proximal ou de medial para lateral. Tem que se saber os dermátomos especificamente. O paciente tem alteração em tal dermátomo ou a partir de tal dermátomo. Vocês têm que conhecer, novamente dizendo, a anatomia da via espinotalâmico lateral relacionada à dor e temperatura. Sempre que estiverem fazendo a avaliação, sempre tirar a atenção do paciente do local em que está sendo avaliado. O paciente não pode ficar olhando, certo? Por exemplo. Então a avaliação é sempre por dermátomos e vocês têm que conhecer, repetindo, os dermátomos que estão sendo avaliados, para chegarem, obviamente, a uma conclusão ao final do exame neurológico, um diagnóstico topográfico ou funcional. A via da propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória é também denominada via cordonal posterior, informalmente, porque ela envolve os fascículos grácil e cuneiforme. E vocês sabem muito bem que esses fascículos estão na porção posterior da medula, certo? O tato epicrítico é aquela capacidade de um nome correto, um nome mais atualizado é tato discriminativo. É aquela capacidade através do tato a gente reconhecer o formato, a textura e demais características de determinados objetos. Por exemplo, se colocar uma esfera metálica e uma esfera de borracha na mão de vocês, vocês vão saber exatamente qual esfera é metálica e qual esfera é de borracha, só pelo tato, sem precisar observar. A palestesia se refere à sensibilidade vibratória, que é testada com diapasão de 128 Hz. O diapasão deve ser de 128 Hz de frequência para se testar a palestesia, e se coloca esse diapasão em superfícies ósseas, de distal para proximal, certo? Então a sensibilidade vibratória não é por dermátomos, é de distal para proximal. E se tiver alterada numa superfície óssea mais distal, por exemplo,
na superfície óssea do hálux ou na superfície óssea do primeiro quilodáctilo, no caso de haver avaliando o membro inferior ou o membro superior, deve-se vir para proximal até achar o local que está normal. Então, a sensibilidade vibratória é de distal para proximal. E não esquecerem que na avaliação sensitiva vocês sempre devem ensinar para o paciente o que está sendo avaliado. Por exemplo, quando vocês vão avaliar dor, vocês podem utilizar um objeto pontiagudo. Então, vocês têm que ensinar para o paciente que vocês querem que ele refira se está sentindo aquele objeto pontiagudo ou não. Por exemplo, encostando esse objeto na face do paciente, para que ele não confunda, por exemplo, com a pressão do dedo de vocês exercida na pele, que percorre uma outra via espinotalâmico anterior, ele não diga que está percebendo, mas na verdade não é a dor que ele está percebendo, é a pressão. Então, sempre evitem a confusão de sensibilidades. No caso da sensibilidade vibratória, o diapasão geralmente é um objeto metálico. E o objeto metálico geralmente traz uma sensação mais gelada na nossa pele. Então, você tem que ensinar para o paciente que o que você quer que ele refira se está pressentindo ou não é a vibração. Então, encosta o diapasão vibrando na face do paciente, por exemplo, e pergunte se ele está sentindo ou não. Se ele confirmar que está sentindo a vibração, aí você vai para o local a ser examinado. Porque se você encostar o diapasão, ele sentir frio e falar que está referindo aquela sensibilidade, você está testando outra via, não a via cordonal posterior, mas a via da dor e temperatura. E a propriocepção consciente se refere à nossa capacidade de termos noção dos nossos segmentos corporais. A gente sabe onde está a nossa perna, onde está o nosso braço, se a nossa mandíbula está abaixada ou não, se a nossa boca está aberta ou fechada, sem precisar palpar, sem precisar olhar. E essa capacidade é a propriocepção consciente. Essas três informações percorrem a via cordonal posterior. Algumas definições. A sinestesia, a de negação. A sinestesia é a perda da propriocepção consciente, basicamente. É quando o paciente perde a capacidade de saber onde estão os segmentos corporais, certo? A ataxia é desordem do movimento. Por que eu estou citando isso daqui? Porque existem vários tipos de ataxia. Por exemplo, ataxia sensitiva e ataxia cerebelar. A ataxia cerebelar envolve lesão nas vias cerebelares ou no cerebelo, ou seja, um problema já na programação do movimento. E a ataxia sensitiva envolve lesão na via cordonal posterior, na via da propriocepção consciente. Então vocês têm que saber diferenciar a ataxia sensitiva da ataxia cerebelar. A ataxia sensitiva ela tende a melhorar ou com os olhos abertos, e ela tende a piorar quando o paciente cerra os olhos, ele cerra as pálpebras, ele fecha os olhos. Por quê? Porque ele, através da visão, consegue saber onde estão os segmentos corporais dele. Então, se você vai aplicar aquela prova dedo-nariz e o paciente está olhando para a mão dele, ele, através da visão, ele vai corrigir o movimento. Mas se você tira a sensibilidade visual do paciente, ele perde a capacidade de saber onde está o braço. E aí ele vai desenvolver incoordenação. Essa é uma característica da ataxia sensitiva, que envolve lesão das vias cordonais posteriores. Sinal de Romberg ele será positivo na ataxia sensitiva e ele será negativo na ataxia cerebelar. Vocês têm que olhar a correta definição do sinal de Romberg positivo e por que ele é positivo na ataxia sensitiva e por que é negativo na ataxia cerebelar. E por que, por exemplo, que ele também é positivo na ataxia vestibular. E hipopalestesia envolve a diminuição da sensibilidade vibratória, certo? Então essas definições envolvem principalmente as vias do fascículo grácil e fascículo cuneiforme, a via cordonal posterior. E essa última via que está demonstrada aí é a via espinotalâmica anterior. Essa é a via do tato protopático, antigamente denominado dessa forma, mas hoje a gente fala de forma mais correta o tato não discriminativo, e a via da pressão. Então, o que eu quero que vocês não se esqueçam é que as sensibilidades percorrem caminhos diferentes, vários tipos de sensibilidades percorrem caminhos diferentes, e que elas devem ser examinadas separadamente. E o paciente ele pode ter déficit de uma informação sensitiva e preservar da outra informação. Isso daí são dados importantes no exame neurológico.